Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos fazer uma resenha sobre o ano de 2020 e eu convidei o Thiago Ribeiro para participar com a gente dessa resenha. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Já mande aí esse aviãozinho de papel para todos os seus contatos aqui no Instagram. Vamos convidar uma galera para assistir junto com a gente essa live. Você pode participar, você pode interagir. Você pode mandar o seu recadinho aí, o seu comentário. Nós vamos falar sobre vários assuntos aí com toda certeza. O Thiago já entrou, deixa eu convidá-lo aqui. E é isso, então hoje vai ser a nossa resenha sobre o ano de 2020 e o meu convidado especial é o Thiago Ribeiro. Vai ser top com toda certeza. Já chame o pessoal aí, os seus contatos para participar com a gente. Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Matheus. Tudo jóia? O som tá ok aí? Tá tudo Tudo certo? ótimo. Tô ouvindo direitinho. Aí tá chegando bem também? Tá legal aqui. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Maravilha. Tá ok. Isso, já arruma aí o seu posicionamento do celular. E olha, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer. Bem-vindo, obrigado aí pela presença e por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus. Satisfação tá aqui. Vamos falar de muita coisa aí que a gente tem para falar hoje. Tem muito assunto para render aí, né? Nossa, com certeza, muita coisa para render. E para a gente poder começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, Thiago. Então, o Thiago tem um perfil de notícias aqui no Instagram, o TR News, eu tenho acompanhado desde o comecinho. O Thiago coloca a sua opinião, conversa. Ele é estudante de Direito lá da UFRJ, mas é aspirante a jornalista também. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua história. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o pessoal vai mandando aí o convitinho, gente, clica no aviãozinho de papel aqui e mande para os contatos de vocês, hein? Então, Matheus, eu faço direito, né? Sempre tive a vontade de fazer direito quando eu, né, cursava ensino médio no Marista, enfim. Acabei optando pelo direito, mas durante essa pandemia me descobri um pouco aí no jornalismo, na comunicação, e agora tenho essa vontade de fazer também o jornalismo, a comunicação, né? A faculdade também, o curso de jornalismo. Assim, eu sempre gostei muito da área, principalmente, assim, eu via muito na televisão, assim, tinha até sonhos, enfim, mas nunca tive muita coragem para dar a cara a tapa em relação a isso. Aí chegou nesse momento, eu que sempre gostei muito de falar e tudo mais, aí tentei, né? Aí tendo um feedback, eu tô tendo um feedback legal, até um pouco do pessoal, fazendo alguns vídeos aí, e acabei tendo a oportunidade lá na TV Alterosa, nesse tempo que eu não tô lá no Rio, por conta das aulas online, de estagiar lá, né? Aí eu estagio lá na TV Alterosa, inclusive tive a ideia de fazer um quadro lá, falando sobre futebol e tal. A gente traz os destaques da Libertadores, enfim, futebol é aqui na TV Alterosa. Faço no Instagram também os destaques do dia. Aquele, como se fosse um G1 em um minuto, né? Um minuto nos destaques do Instagram ali, a gente traz os principais acontecimentos do dia na região, do sul de Minas, enfim. Que Acho que é isso. legal, Thiago. Muito bom saber também que a pandemia acabou impactando você positivamente, né? Ela veio, você voltou para Varginha e olha só o que aconteceu. No finalzinho do ano você já está colhendo vários frutos, né? Pois é, alguma coisa tinha que impactar positivamente, né? Hoje nós vamos conversar sobre a pandemia também, mas aí é isso mesmo, que legal. Parabéns aí pela trajetória no início, mas com certeza muitas outras coisas boas virão. Obrigado, com certeza. Deus quiser, vai dar tudo certo. Aqui, só Amém? mandar uma boa noite ali para Mariela, professora de espanhol aí, que eu gosto muito, mandou uma boa noite aí pra gente. Olha Com lá, certeza. Tayane também. Olha só, e a gente agradece a presença de vocês aí na nossa live. Vieram enriquecer com certeza. Ó, o Seba chegando, o João também, a Dayana, a Mariela, um abraço para você, o Davi, o Marcos, a Luciana, o Luiz Gustavo. E por acaso, se eu não falei o nome de alguém, me desculpa, mas vão entrando e vão mandando os comentários aqui pra gente. Podemos começar, Sr. Thiago? Na hora, vamos lá.
Maravilha. Ó, não podia ser diferente, né? Vamos começar com a pandemia e os seus reflexos aí na vida das pessoas. A gente sabe que esse ano de 2020 está sendo bem complicado, né? De março para cá, houveram várias reviravoltas na vida de todo mundo, pessoal, profissional e tudo mais, mas, claro, devido à pandemia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a pandemia e também esses reflexos aí, esses impactos na vida das pessoas, para a gente poder começar a nossa resenha. Então, é importante falar que eu acho que a pandemia ela trouxe impactos aí. O povo fala muito de impactos econômicos, sociais, enfim, mas ela traz outros impactos também, políticos. A gente vê uma disputa muito grande em torno da questão da pandemia. A gente tem impactos históricos, por que não? Porque possivelmente daqui a uns anos, né, as futuras gerações vão estudar essa pandemia como um momento histórico muito importante, um momento de certa forma é divisor de águas para muita coisa, né? A gente não sabe o que vai ser depois passada essa pandemia, mas algumas coisas vão ficar, né? E dessa forma a gente vai acabar estudando e fazendo uma análise histórica de todos esses acontecimentos que vieram em torno da pandemia. E a gente pode citar aqui esses impactos que eu citei antes, que são o que as pessoas têm mais comum até pela mídia, né? A televisão tem divulgado mais, que são os impactos econômicos, os impactos sociais. Acho que a gente pode falar um pouco melhor deles agora, né? Aprofundando um pouco mais. Um abraço para a Sherry aí, gente boa demais, mandando aí o Olha só, coração para nós. duas pessoas incríveis que eu gosto muito. Olha só, Sheridan, obrigado aí pelo carinho também. Tiago, como mudou a vida das pessoas, né? A questão de, eu, por exemplo, gosto muito de encontrar com os amigos, com a família. Esse distanciamento é algo que pesa, né? Então já teve mudança nas relações entre as pessoas, né? Além dos impactos que você comentou na vida social e também na economia, né? O que você tem a dizer sobre isso também? Eu vejo assim, por exemplo, é um fator muito novo a gente ficar em casa, a gente, né, lidar com essa rotina de distanciamento social, de isolamento, enfim. E aí, em decorrência disso, a gente acabou tendo a entrada, né, o surgimento de novos problemas aí. Por exemplo, só perguntar um negócio para você, Matheus, primeiro. O Pergunte. celular fica saindo toda hora, tem alguma coisa que eu ponho para ele não ficar apagando, ou tem que ficar pondo o dedo mesmo? Saindo em que sentido? Tá saindo o foco de você? Não, tá apagando, como se fosse desligar, entendeu? Tem que pôr modo, tem que Uai, pôr aquela luinha, né, alguma coisa assim? Não, sua bateria tá ok? Tá ok. Tá a economia de energia. Ah, então, seria bom não estar no modo economia de energia, que aí fica bonitinho, É que eu não entendeu? sei tirar, é que ficou nesse modo economia de energia já faz muito tempo. Relaxa, tá tudo certo, é ao vivo assim mesmo. O pessoal gosta da naturalidade, você sabe, né? Pra Então, gente não tá parecendo que tá piscando, então fica tranquilo aí. então tá bom, vou ficar com o dedo aqui. Não. Então, Ó, que é, dó! Você quer que eu te chame de novo para você arrumar? O que que você quer? mas aí Porque eu às pô, vezes se você ficar arrumando toda hora, coitado de você, né? mas você sabe como que tira? A gente pode fazer um tutorial aí ao vivo. O que que você acha? Tá É, brincando? por- mas vamos lá, qualquer coisa depois eu falo. Vamos, Vamos vamos, lá, deixa pra qualquer lá. coisa. Vamos lá, então vamos começar então falando dessas questões aí em relação ao isolamento, distanciamento. Assim, os problemas novos que surgiram, eu vejo especialmente o temor das pessoas quanto ao adoecimento, quanto morte, enfim. E especialmente uma coisa que tem aumentado os problemas decorrentes da saúde mental das pessoas, né? As pessoas têm esse temor, né? E a partir desse temor, elas desenvolvem, né, problemas que são relacionados à saúde Sim, mental das pessoas. E isso, né, de fato, sempre foi um problema, é um problema da nossa geração, né, como a depressão e outras doenças, ansiedade. ansiedade, enfim. E Ó, agora, nessa pandemia, a gente tem aí estatísticas que mostram essa, digamos assim, que acentuou esse problema tem aumentado ainda mais, e com certeza vai ser um motivo de preocupação
para o sistema de saúde para resolver questões como essa, né? Principalmente a questão da psiquiatria. Os psiquiatras têm trabalhado Sim. bastante nesse momento, os psicólogos, enfim. A gente tem que É que tem tomar muita muito cuidado em gente relação a essas questões, né? que não está sabendo administrar, né, essa questão de isolamento, de tudo que você fazia, agora é o novo normal. Então tem essas questões também. Mas aqui o PH escreveu aqui para você, ó, vai em configurações de tela, ó, já deu uma dica aí para você ver É a o questão Pedrinho. do Valeu, Pedrinho. Configurações de tela, mas aí eu tenho que sair tá aqui, né? PHP aqui no. Eu vou. Então eu não vou sair, mas eu só vou em configurações de tela aqui, rapidinho. Vê se você consegue. Se você precisar sair, você me fala que aí a gente vê o É, que a gente faz. vai ficar pausado aqui um instantinho. Tô voltando. Você segura as pontas aí. Faz um Pode break aí deixar. que a gente tá voltando. Beleza. Enquanto isso, gente, o Thiago foi ali arrumar a configuração de tela dele. Enquanto isso, eu vou divulgar para vocês o nosso parceiro aqui no Instagram. Então, se você viu a nossa arte de divulgação aqui, se você precisa de artes digitais ou para impressão, pede para o Gustavo. Então, eu deixei aqui no meu perfil do Instagram, depois vocês podem acessar a nossa arte. Aí vocês vão no perfil dele e conheçam um pouquinho, né, do trabalho do Gustavo, que é top. Então, se você precisa de artes, tanto para artes digitais, para redes sociais, ou se você precisa também de artes impressas, afinal de contas, ele também tem uma gráfica, então você pede para o Gustavo. O site dele é www.pedeprogustavo.com.br. Então já está divulgado, Gustavo. Agora eu vou chamar novamente o Thiago. Acredito que ele já conseguiu arrumar a tela. Enquanto isso, pessoal, a gente aguarda um pouquinho. Ó, ele já arrumou, porque ele já está me chamando aqui de volta. Vamos voltando, senhor Thiago. Agora eu acho que vai dar certo, hein? É só você aceitar o convite aí que eu te mandei. E é isso, ao vivo é melhor. Saiu do sufoco, deu certo? Voltei, eu vi que você tava fazendo. Vi que você tava fazendo merchan aí, tem que fazer, né? Tem que vender um pouco Eu de. já fiz, é a parceria da live, né? Ele é o responsável pelas artes todas aqui da nossa live, a gente sempre divulga. Já que você precisava de um tempinho, eu já antecipei e tá tudo certo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu tô na televisão, que é o que dá dinheiro é merchan, né? Ou dá dinheiro ou dá permuta, né? Que aí ganha Com produtos, recebidos, certeza, aí tem que com fazer isso aí, né? certeza. E vamos recebidos, com certeza. É, Vamos continuar a nossa linha de raciocínio. Você estava falando sobre a questão da pandemia. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Ó, o professor Anderson entrou também. Um prazer tê-lo aqui. Letícia, o Vinícius, deixa eu ver quem mais está aqui. Tem uma galera boa que está chegando. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo a nossa resenha sobre o ano de 2020. O primeiro tema, pandemia e a mudança, né, de pensamento, de comportamento e os impactos aí na vida das pessoas. E o Tiago estava falando para a gente sobre a questão dos impactos, né, na saúde mental das pessoas, na busca por psicólogos e outras coisas nesse sentido. Aí a gente fez uma pausinha e agora você pode continuar, Tiago. legal, vamos continuar, né? Depois peço desculpa aí por esse erro aí, né? A gente não sabe mexer muito no celular, às vezes a gente se Relaxa. atrapalha um pouquinho. Um abração aí pro Antes, mandou uma mensagem. Nossa, o Antes, a gente tem um carinho excepcional. Todo mundo que passou na mão do Anderson como aluno leva esse carinho aí. Tá certo? Então vamos continuar aqui. A gente estava falando de impactos que a pandemia trouxe, né, para as pessoas, com a questão do isolamento, distanciamento social. Especialmente a gente falou da saúde mental das pessoas, que de certa forma ficou um pouco prejudicada. Os problemas relacionados a essa questão aumentaram, né? Tem o trabalho dos psiquiatras e psicólogos, de certa forma, tem aumentado, estatisticamente falando. E disso eu acho que a gente pode também agora traçar para os problemas aí que se falam muito na mídia, né? Se fala muito na mídia, que é, por exemplo, os problemas de teor econômico, né? O Brasil hoje sofre, né, de certa forma, uma grande recessão por conta dessa pandemia, não só o Brasil, mas todo o mundo, né? Mas a gente fala especialmente do Brasil porque a que a gente conhece mais, a que a gente ouve mais, e especialmente eu, na minha página, né, acompanho mais para poder trazer os vídeos que eu, né, costumo fazer. Enfim, a gente tem, por exemplo, no Brasil... desculpa, pode falar, Matheus. Não, eu já ia fazer uma pergunta, mas pode continuar sua linha de raciocínio. Então, é que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, um alto índice do aumento do desemprego, né?
a gente tem aí um número que chega aí a quase 14 milhões de desempregados e mais de 4 milhões postos de trabalho fechados, né, durante essa pandemia. Esse aumento aí foi de março a setembro, se não me engano, que correspondeu a quase 40% de aumento de março até setembro, o que é um índice muito alto, né, de aumento. É um problema realmente muito grande, e a gente tem que realmente analisar isso com um pouco mais de calma, porque, querendo ou não, são famílias aí que estão tendo dificuldade para colocar comida na mesa, dificuldade de sustentar, às vezes, um aluguel. A questão do aluguel, principalmente, por exemplo, eu que estava lá no Rio de Janeiro, tive que entregar meu apartamento, né, com peso no coração, porque eu gosto muito do lugar onde eu moro, e principalmente do meu apartamento, que dá vista direta para o Pão de Açúcar. Mas, assim, a questão é que a flexibilidade teve que ser maior, principalmente a questão aí de aluguéis, enfim, as imobiliárias, as pessoas que, né, cuidam desses negócios, inclusive o dono do meu apartamento é uma pessoa que exemplifica o que eu estou falando agora. Então, a gente, né, viveu muito esses problemas na questão econômica. É uma questão até que eu não sei muito para falar, não que eu saiba de alguma coisa, mas eu acho uma questão mais difícil, porque a economia, às vezes, a economia, o que eu costumo dizer, ela envolve números, né? Mas muitas pessoas não conseguem enxergar por meio de números, né? Então, a análise, eu acho que ela tem que ser sempre com sensibilidade social, né? As questões que a gente vive agora, as questões, por exemplo, de auxílio emergencial e tal, elas são muito importantes, a gente tem que ter uma análise muito profunda acerca dessas questões, porque a gente vê na televisão, na internet, números, né? Mas esses números representam, no caso, a vida de muitas pessoas aí que está à mercê de uma situação indefinida, de uma situação que a gente não tem previsão, e principalmente uma situação que deixa milhares de desempregados e milhares de pessoas vulneráveis nesse momento de pandemia, né? Sim, tem muita gente angustiada, tem muita família angustiada, o pessoal está aproveitando para se reinventar. A gente sabe que o brasileiro é muito empreendedor, então a gente viu várias coisas surgindo aí nessa pandemia, muita gente se reinventando e se dando super bem, outras ainda não conseguiram, paciência, mas a pergunta que não quer calar: vacina. Tiago, qual que é a sua perspectiva aí? A gente sabe que tem várias vacinas em desenvolvimento, mas eu vi que você fez um vídeo sobre a vacina e por isso eu estou te perguntando. Comente conosco aí sobre isso. Vamos lá falar de vacina. Você chegou a comentar empreendedorismo e, coincidentemente, o Zago, aí, um amigo meu, mandou aí uma figurinha aí. Ele que está começando um negócio, né? Por que não empreendedorismo aí com veículos, motos, eu não sei realmente te falar ao certo, mas quem puder aí entra no perfil dele lá, que ele está fazendo uma divulgação, vai poder conferir, né? Você fez teu merchan, eu faço... Felipe F. Zago, né? Isso. Felipe F. Zago. Ó, sigam lá, ainda também não conheço, mas já fica aí a nossa força para você, empreendedor. Aí, você fez o teu, né? Eu faço o meu merchan, né? Tem que fazer o merchan dos amigos. Certo, claro. Que eles ajudam sempre nessa questão aí. Mas, enfim, vamos lá. Você perguntou de vacina e, assim, é uma questão complexa, né? Que está envolvendo até política ultimamente. A gente tem o estado de São Paulo aí com previsões aí de chegada de vacina, mas, assim, algo importante a salientar sempre é que depende da aprovação da Anvisa, né? Que é, no caso, né, o órgão que vai tomar conta dessas questões, é ele que vai decidir se a vacina vai poder chegar até nós ou não, né? Existem várias vacinas, várias empresas que estão desenvolvendo vacinas aí ao redor do mundo. Então vamos falar no Brasil, né? Que acordos que o Brasil tem, quando que a vacina deve chegar, ainda que a previsão seja tanto quanto indefinida. Vamos falar sobre isso aí. Olha, a vacina no estado de São Paulo, né, o governador João Dória ele tem um acordo que ele tem anunciado bastante aí com a Coronavac, né, vacina lá desenvolvida chinesa, lá na China, né, em parceria aqui no Brasil com o Instituto Butantan, exatamente. E ele disse que a vacinação deve acontecer aí, começar, né, essa primeira fase, dia 25 de janeiro, coincidentemente aniversário da cidade de São Paulo, e
ele disse que deve começar no dia 25 de janeiro. É óbvio que, mais uma vez, reitero aqui que depende da aprovação da Anvisa, mas seriam aí 18 milhões de doses que começariam a ser... A vacinação começaria aí para o grupo de profissionais da saúde, idosos, quilombolas e indígenas, né? Esse grupo largaria na frente aí nessa primeira etapa de vacinação. Tudo em relação à previsão é um tanto quanto indefinido, mas ele fez esse anúncio, diz que deve começar aí em 25 de janeiro. Se a Anvisa aprovar, ok, São Paulo aí vai ter 18 milhões de doses de vacina, e Deus queira que tenha mesmo, né? Mas, né, Pode falar, Matheus. Não, eu ia comentar que eu não sei se você viu ontem, 2 voluntários receberam a vacina na Inglaterra, inclusive uma senhora de 90 a 91 anos. Sim, com certeza, né? Essa imagem, eu acho que de certa forma chocou o mundo, né? A gente vive, eu acho que no momento que a gente quer se sensibilizar com coisas como essa, né? E no momento que a idosa, né, foi a primeira vacinada, aquilo ali, né, trouxe uma esperança, uma chama de alegria aí para muita gente. Afinal de contas, a gente está esperando essa vacina já tem muito tempo, né? Vem vacina, por favor. Mas vamos lá, então, Maravilha. Você quer falar mais alguma coisa sobre vacina ou podemos girar a nossa resenha? eu acho que é bom a gente falar aí dos acordos que o Brasil tem, né? O governo brasileiro tem, né? Falei do João Dória aí, né? A gente sabe que tem uma disputa muito grande entre João Dória e Jair Bolsonaro, que devem ser candidatos aí na próxima eleição à presidência do Brasil. Se por um lado o João Dória ele anunciou esse acordo com a Coronavac e pode aí, né, distribuir essas vacinas lá em 25 de janeiro, como ele disse, o Brasil tem alguns acordos, especialmente com a AstraZeneca, né, que é uma dessas farmacêuticas, né, o termo Sim, correto a se dizer, laboratórios, é. os laboratórios, que vai fornecer para o Brasil cerca de 260 milhões de doses, né? Não necessariamente de uma vez só, claramente, vão ser em etapas, mas são 260 milhões de doses que devem aí, até o fim de 2022, estarem aqui no Brasil. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que são 260 milhões de doses, mas não necessariamente 260 milhões de pessoas vacinadas, até porque a gente tem 260 milhões de brasileiros, a gente tem menos, mas a questão é Esse é que o laboratório russo ou americano? Esse é do Reino Unido, né, no caso. Ah, tá. Entendi. Não, o termo correto, né, russo, americano, acho que o termo correto, no caso, seria britânico. Acho que é britânico. Do É de Reino Unido, Oxford. sim. É de Oxford. Então, Isso. esse acordo com a AstraZeneca aí deve render para o Brasil 260 milhões de doses, só que a gente tem que tomar aquele cuidado, porque são 2 doses, então aí 130 milhões de brasileiros, talvez. E lembrando sempre que a gente tem aí esse número fracionado, né? Afinal de contas, não vão vir a se viessem, né? A gente estava feito. Mas, enfim, não é possível. E o Brasil também tem um convênio com a COVAX, lá no Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, não, perdão, na Organização Mundial da Saúde, que aí deve também render cerca de 42 milhões de doses. E, por fim, a Pfizer, o Pazuello, o ministro da Saúde, hoje anunciou que o Brasil, por meio de uma carta, mostrou um interesse de adquirir as doses de vacina da Pfizer, aí, cerca de 70 milhões, né? Então, está acontecendo avanços nessa negociação para que o Brasil, né, adquira também as vacinas da Pfizer. Mas eu acho que o importante a gente dizer aqui também é que, por exemplo, no caso do Brasil, é também uma crítica, mas um fato, o Brasil, ele, no pronunciamento, em um dos pronunciamentos que o Pazuello fez, ele disse que o Brasil deveria fechar com cerca de 3 vacinas diferentes, de empresas diferentes. E isso está na contramão de alguns países, né? Por exemplo, os Estados Unidos e muitos países da Europa, a maioria dos países da Europa, estão fechando com várias empresas, né?
Então, né, fica essa informação aí, até por questão de pressionar, né, para a gente, quanto mais rápido conseguir adquirir essas vacinas, e a gente falou dessa disputa política do Dória com o Bolsonaro a respeito, né, do desenvolvimento das vacinas, da distribuição da vacina, enfim, e tomara que essa disputa política dos dois faça com que as vacinas cheguem logo, né? Um querendo puxar de um lado e outro querendo puxar do outro, adquirindo mais vacina de um lado, adquirindo mais vacina do outro, né? Essa é a minha torcida, eu acho que a de grande parte, se não todos os brasileiros, né? Sim, de todos nós, que venha logo a vacina. Tem muita gente morrendo, tem muitas famílias, né, sentindo esses impactos já e a gente sabe como é. Vamos torcer aí para tudo dar certo com toda certeza e ser feito o melhor para a nação. Vamos falar de esporte, que eu sei que é um assunto que você gosta muito, por sinal. Eu gosto bastante, Mais, né? mais A, a, especificamente futebol, né? especificamente futebol, né? Sou apaixonado pelo futebol, gosto muito da política também, mas eu sou muito apaixonado pelo futebol, né? Infelizmente, meu time do coração não vive uma fase tão legal, né? Em detrimento da fase, Nosso, né? Nosso, por é, sinal. sim, nosso time de futebol, em detrimento da fase, né, gloriosa do ano passado, aí que rendeu realmente histórias a serem contadas futuramente. Mas vamos lá, vamos falar de futebol. Vamos lá, seus palpites para o Brasileirão. O que que você acha que vai dar? Ó, assim, eu fiz um vídeo no começo do ano fazendo palpites, né? E lá já dá para ver algumas coisas que eu tô acertando e outras que eu tô errando, né? Esse eu fiz Aham. antes de começar o brasileiro. Eu acho que a grande surpresa do campeonato é o São Paulo, né? O São Paulo tá muito bem e eu acho que assim tem tudo para conquistar o Campeonato Brasileiro esse ano. Mas o Flamengo tem um elenco assim mais robusto e comparativamente melhor que o do São Paulo, mas não está jogando a bola que jogou já no ano passado. Tem um técnico novo que ainda precisa mostrar serviço, que é o Rogério Realmente. Ceni. Então, se fosse para apostar, talvez, né? Vamos ser técnico aqui, deixar o coração de lado, apostaria no São Paulo, né? Eita, nós, hein? Tem que ser técnico, né? Não tem outro jeito, né? E, inclusive o São Paulo aí que tem o Fernando Diniz, que foi muito criticado por conta de algumas eliminações, no Campeonato Paulista especificamente, na Libertadores, Libertadores até uma eliminação precoce, e aí acabou, né, que inverteram um pouco os papéis, né? O Fernando Diniz agora tem sido querido da torcida São Paulina, né? E o Rogério Ceni, que era tão cobiçado para ser técnico ano que vem, curiosamente está no Flamengo hoje, né? Saiu do Fortaleza, onde fez um grande trabalho, mas tem um grande desafio, né, no Flamengo, e no Flamengo a pressão é grande, ele vai ter que ganhar. Se não ganhar, a torcida tira ele de lá. Realmente. Copa Libertadores da América que você está cobrindo, né? Mais especificamente por conta das suas participações na TV Alterosa, o SBT adquiriu esse ano e foi surpresa para todo mundo, né? Os direitos de transmissão da Copa Libertadores, tem feito uma boa transmissão. Queria ouvir aí os seus palpites também. A final é 30 de janeiro no Maracanã, já está fechado. Exatamente, né? Jogo único, né? Como foi no ano passado, segunda edição que a gente vai ter esse jogo único, que anteriormente a gente tinha dois jogos. Final no Maracanã, que não vai contar com o time carioca, né? E eu vejo assim das equipes brasileiras, eu assim acho que o Palmeiras está numa crescente com o técnico novo, Abel Ferreira, técnico português também. Quem sabe pode repetir um sucesso de um português, como foi no ano passado, o Jorge Jesus, campeão da América. Mas tem o Grêmio, né? O Grêmio eu também vejo praticando um bom futebol. O Grêmio do Renato Gaúcho, o Grêmio do Copeiro. O Grêmio tem muita tradição na Libertadores. Não posso deixar de falar do Santos, mas eu acho que o Santos ainda está um pouco abaixo, apesar de ter um grande jogador ali, para mim, um dos grandes destaques desse ano, que é o Marinho. Falei dos times brasileiros, mas não dá para esquecer. O River, para mim, o Flamengo tendo saído dessa Copa Libertadores, é o grande favorito a conquistar o título. Se você fosse para dar um palpite de campeão, seria o River Plate. Sim. Maravilha. Mais Não, alguma? novamente, não Pode reflete o que eu falar. quero que Não. aconteça, até porque meu time não tá lá, eles que briguem, eles que, né? Mas enfim, eu acho que o River tem
pela tradição que o River tem, os momentos decisivos, essa equipe costuma se sobressair, fora que tem um grande treinador que está há muito tempo lá, já ganhou muita coisa lá, e tem um time que, né, a gente viu contra a super equipe do Flamengo ano passado, eles também, né, realmente têm uma grande equipe, afinal de contas, deram muito trabalho para o Flamengo na Libertadores ano passado. Sim, e você que está assistindo aí, quiser colocar o seu comentário, quiser colocar o seu palpite, escreva aí também que a gente comenta aqui na nossa resenha. Olha, Thiago, a gente já meiou a nossa resenha, já foram 30 minutos, né? É, Nós trabalhamos dois temas, vamos trabalhar alguns outros temas também que eu acho bem interessante da gente falar. Aqui, vamos falar de atualidades. Esse ano de 2020, né, aconteceram muitas coisas e tiveram destaque principalmente esses movimentos sociais, né, principalmente com a pandemia. A gente achou que talvez as pessoas não fossem às ruas, que as pessoas talvez não lutassem, e a gente teve um movimento global aí das vidas negras importam e toda a repercussão na questão do racismo, na questão do feminicídio. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, são temas muito pertinentes, são temas muito atuais, e a gente vê que são lutas realmente que valem a pena, que precisa mesmo realmente derrubar esses preconceitos para uma sociedade cada vez melhor e mais justa, né? pois é, eu sempre fui muito ligado a essa questão desses movimentos sociais, especificamente, né? Por exemplo, na minha página, que é essa aqui, eu estava até falando como se fosse outra, como se eu tivesse meu perfil original, mas agora que eu lembrei que eu estou na minha página. Na minha página, por exemplo, eu costumo trazer as questões, os fatos, de uma maneira bem técnica. Mas, por exemplo, teve um vídeo do caso da Mari Ferrer lá, que Sim, eu fiz claramente um posicionamento, porque eu acredito que temas como esse, eu particularmente gosto de participar dessa luta e gosto de me posicionar. Então, agora, questões políticas, questões do futebol mesmo, enfim, a gente brinca, a gente fala alguma coisa ou outra, mas eu prezo por ser técnico. Mas nessas questões, como eu disse, eu acho importante o posicionamento, como eu fiz no caso da Mari Ferrer. E a gente teve outros casos aí, né, durante esse ano, né, teve o movimento Black Lives Matter, que, né, tomou conta de todo o planeta, né? Realmente foi um movimento que teve, né, o estopim lá nos Estados Unidos, mas que, né, trouxe toda uma movimentação para o Brasil e todos os outros países. Inclusive a gente teve, né, um outro caso aqui no Brasil que foi do supermercado Carrefour, que sim. aconteceu recentemente. E o que eu queria falar é que eu tenho visto, né, nesse ano uma iniciativa muito legal por parte desses movimentos. Eu acho que eles têm conseguido uma abrangência muito grande, muitas pessoas se envolvendo nessas causas, o que é muito importante, né? Toda causa, eu acho que, por mais que as pessoas não estão no lugar de fala, ou que elas não representem aqueles grupos necessariamente, quanto mais elas conseguem somar com pessoas, né, de certa forma, diferentes nesse sentido, ou seja, que não têm a mesma causa, mas ajudam a defender essa causa, é sempre muito importante, né? Aí que o movimento costuma ganhar força e impactar realmente a vida das outras pessoas. E, de fato, foi o que aconteceu nesse ano, né? Fico muito feliz que esses movimentos tiveram essa abrangência e a gente torce para que cada vez mais a sociedade evolua nesse sentido, para repudiar o racismo, para repudiar o feminicídio, para repudiar a cultura do machismo, do estupro, enfim, coisas que assolaram aí a, a nossa sociedade e assolam há muito tempo, né? Só que agora a gente está tendo, de fato, esse combate que é indispensável, é importantíssimo. Sim, com certeza. Olha só, Ana Carla e Wesley chegando, nos Aí os dois aí, ó. cumprimentando. Bem-vindos! Dupla dinâmica aí, ó. Saudade desse povo aí, viu? Com toda certeza. Tiago, mais algum comentário sobre movimentos sociais ou já podemos seguir aí na nossa resenha? 2020, um ano gigantesco com vários acontecimentos. A gente vai girando a roda aí, mas se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que é isso mesmo, qualquer coisa a gente retorna. Então a gente tem justamente o fato que a gente está conseguindo fortalecer uma luta diante de tantas intolerâncias, né? Mandar um abraço para a Tamires e para a Rita aí, minha prima e minha tia aí que entraram aí, estão comentando.
Mas é isso aí. Vamos passar para o próximo assunto. Qualquer coisa a gente retorna em alguma pontualidade. Maravilha, sucesso. Tivemos agora recentemente as eleições municipais, né, as cidades menores do interior em um único turno, e agora no finalzinho do mês de novembro, segundo turno, saíram aí os vitoriosos de algumas capitais brasileiras. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse cenário? A gente sabe que muita coisa agora vai reverberar, vai refletir no ano de 2022. Você sentiu que houve uma mudança no panorama, no pensamento do eleitorado no geral? O que você poderia contribuir aí para a gente? Assim, é muito complexo falar de política, né? Porque envolve várias questões. É até uma área assim que se eu pegar para fazer, para falar sobre isso, eu gasto muito tempo falando, porque realmente é muita coisa. Mas vamos trazer resumidamente aqui. Tanto dar um exemplo que eu acabei de falar agora, que é difícil falar pouco sobre isso, eu costumo falar bastante sobre isso, porque eu tenho um propósito de fazer vídeos curtos, né? Pela demanda das pessoas que lá É o dia a seguem dia, a a minha correria das página. pessoas, sim. Sim. E o vídeo que talvez não, o vídeo que eu gastei mais tempo foi este político. Acho que eu gastei 8 minutos para falar sobre isso aí e tal, sobre essas eleições, trazendo panorama geral. Mas, enfim, fato é que com essas eleições municipais, as eleições presidenciais já começam a se desenhar, né? Pelos partidos, pelos apoios que foram costurados aí durante essas eleições. Mas vamos falar aqui dos principais cenários, das principais cidades, já que são eleições municipais, a gente costuma falar das capitais. Falar de partidos aí, por exemplo, o partido que se manteve no poder, por exemplo, na presidência da República por 16 anos, foi isso? Na verdade, foram 4 mandatos, só que o da Dilma foi interrompido pelo impeachment, né? O PT, por Acho que exemplo, foi 15 anos e pouquinho, né? foram 2 mandatos no final. Às vezes a matemática é uma ajuda. Tô brincando, Mas então, a foi dois do matemática Lula e dois da Dilma, e o da Dilma terminou antes. Então, em torno de 15 anos de poder, mais ou menos. 15 e pouquinho, né? 14, eu acho. Não, mas você tá certo, acho que não foi exatamente isso. Mas vamos lá. 4, 8, 12, 16. Ela saiu em 2015, eu acho. Ela tinha sido reeleita. Vamos pular que nós não somos de exatas, né? Se alguém puder nos socorrer, pedimos ajuda aos universitários, escrevam aqui nos comentários, viu? Você sabe que exato até que eu gosto. Eu não gosto muito de biologia. Mas vamos lá. Química também não sou muito chegada, não. Eu gosto mais Entendi. na ordem, linguagens humanas, exatas e depois natureza. Mas vamos lá. Voltando no assunto, o PT não elegeu, por exemplo, nenhum candidato a prefeito nas capitais, né? Fato aí inédito nos últimos 16 anos, né? Menor número de prefeituras nos últimos 16 anos. Isso reflete, talvez, alguma preferência da população. O próprio campo progressista, né, que a gente fala mais próximo à esquerda, né? Não gosto de falar desses termos porque são muito mais complexos do que a gente imagina, mas eu uso em consonância e em acordo com o que a televisão usa, os grandes jornalistas usam. Então, se eles usam, por que eu não posso usar? Né? Aí, por exemplo, o que pode estar acontecendo é uma renovação nesse campo progressista. Outros partidos podem estar aí tomando conta desse cenário mais progressista. O PDT do Ciro Gomes, que foi candidato à presidência, por exemplo. Você diria um centro-direita seria o que teve mais destaque, que você está querendo dizer. No caso, eu estou falando só de uma renovação Tá. no campo progressista, né? Agora, de fato, o destaque na eleição de partidos que tiveram maior número de candidatos eleitos, a gente fala aí, especialmente do centro-direita ou centrão, que é a base aliada do governo. Mas, enfim, só terminando o raciocínio do campo progressista, então a gente vê novas figuras políticas aí, talvez, como lá em São Paulo, o Guilherme Boulos foi para o segundo turno com o João Dória. Pode ser uma figura política aí nova no campo mais progressista, como eu falei, o Ciro Gomes, enfim, a gente tem talvez essa mudança aí. Falei de São Paulo, onde o Bruno Covas ganhou, Bruno Covas, que é do PSDB que é partido do João Dória, que deve ser candidato à próxima presidência da República. O Bruno, né, ele ganhou lá em São Paulo, ele era
prefeito de São Paulo, mas ele assumiu a prefeitura porque justamente o João Dória saiu da prefeitura para ser governador de São Paulo e ele era vice do João Governador. Dória. É, Uhum. mas, assim, mais do que essa estatística toda que eu falei, por exemplo, o DEM, partido que teve mais destaque nessas eleições, partido que mais cresceu, MDB, que apesar de ter diminuído o número de prefeituras, é o partido que tem mais prefeituras ao longo de todo o Brasil, manteve essa estatística aí. A gente, então, vê alguns cenários costurados já avisando 2022, afinal de contas, aí, como eu disse, PSDB do João Dória, inclusive o DEM lá no Rio de Janeiro venceu, lá o Eduardo Paes venceu o Crivella, que era candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então aí pode acontecer, inclusive, uma aliança do DEM com o PSDB, tendo em vista que o vice do João Dória é do DEM e pode ser candidato a governador na próxima eleição. Então pode ser uma aliança costurada no estado de São Paulo e à presidência da República. Falo Ó, isso tem porque uma pergunta do Anderson aqui para você. Ó. O que que você achou do desempenho do PSOL? o PSOL, ele, né, digamos que alavancou, né, em relação ao desempenho da eleição municipal passada, de 2016. A gente teve a eleição do prefeito de Belém, né, uma capital aí com o comando do PSOL, com o governo do PSOL. Então, esse candidato, agora prefeito a partir de 2022, do PSOL. A gente teve aí 5 prefeituras aí do PSOL, né, um número que aumentou em relação a 2016, se não me engano eram 2 ou 3 prefeituras na eleição de 2016, mas sobretudo a gente, né, volta a falar da figura do Guilherme Boulos aí, que tem muito destaque como figura política, né, ele movimentou, né, bastante São Paulo ali no campo mais progressista, ele que tem, né, uma trajetória com o movimento social, principalmente o MTST, ele é coordenador desse movimento. Então, o pessoal, né, talvez esteja aí participando de uma renovação no campo progressista. Aí. Então, é uma figura política que pode também voltar a aparecer em 2022. Eu digo que ele, por mais que ele tenha perdido a eleição, né, o povo fala que ele saiu vitorioso, porque, por exemplo, você pensar uma pessoa que tinha 17 segundos na televisão no primeiro turno, conseguir chegar no segundo, Realmente. e tendo uma certa resistência por conta de ideologias, talvez um pouco mais de um pensamento conservador de grande parcela da população, enfim. Então, e esse saldo aí que eu faço em relação à pergunta do Anderson, esse saldo que eu faço do desempenho do pessoal nessas eleições. Sim, a Manuela Dávila também foi muito bem votada em Porto Alegre, né? A Manuela é do PCdoB, Sim. ela foi para o segundo turno lá em Porto Alegre e, inclusive, as pesquisas estavam dando que ela podia ganhar um dia antes da eleição, mas acabou que o Melo, que era candidato do MDB, venceu as eleições lá em Porto Alegre e ela também pode, talvez, figurar nessas figuras aí que eu falei. Vamos falar todas as figuras do centro progressista aí, que eu imagino: Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Flávio Dino, a Marina, que tem uma pauta diferente deles, quer dizer, todos aí têm pautas diferentes, mas também é do Uhum. campo mais progressista, né? E do campo conservador, né? Vamos falar também do Jair Bolsonaro, importante falar, né? A gente não falou qual que foi o saldo dele nessas eleições, ele como cabo eleitoral não se deu muito bem, né? Dos candidatos que ele apoiou, 13 candidatos a prefeito, só 2 conseguiram se eleger, os outros 11 perderam, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo. O Celso Russomano não chegou nem no segundo turno. O Crivella teve o pior desempenho de um candidato no segundo turno em eleições no Rio de Janeiro. Eu, que moro no Rio de Janeiro, né, peguei a prefeitura do Crivella e eu já imaginava que o Crivella não venceria as eleições. Afinal de contas, existem muitas críticas em relação a esse nome lá na cidade. Entendi. Mais alguma coisa sobre eleições? Vamos girar nossa roda de novo? Podemos gerar, qualquer coisa a gente volta. Maravilha. Quero ouvir você falar sobre a cultura do cancelamento. Uma moda que pegou esse ano foi a tal da cultura do cancelamento, né? O que é essa cultura do cancelamento? Normalmente pautas voltadas à justiça social e à preservação ambiental, aí as pessoas, né, fazem uma movimentação nas redes sociais que expõe alguma
alguma injustiça social feita por determinada pessoa, por determinada empresa, e isso tomou conta das redes sociais esse ano, foi um fato recorrente, e, né, se a gente for analisar, por um lado, pode ser algo importante, que as pessoas estão tendo engajamento, as pessoas estão aí, de fato, Tendo opiniões, né? Uhum. levantando a bandeira e defendendo causas importantes. Por um outro lado, a gente tem que tomar cuidado porque a cultura do cancelamento provoca um desgaste da imagem que algumas vezes não oferece para a pessoa que talvez praticou determinado ato uma oportunidade de se defender, né? E dentro desse processo existe um ataque à reputação que Sim. acaba ameaçando muitas das vezes o emprego dessas pessoas e os meios de subsistência, tanto atuais como futuros, né? A gente teve casos de jornalistas que tiveram, nesse ano, foram alvos dessa cultura do cancelamento e perderam o emprego. Recentemente teve um caso, se não me engano, foi o Rodrigo, né? Inclusive ele conseguiu emprego agora esqueci o sobrenome dele, mas ele conseguiu emprego agora na Rede TV, enfim, mas ele foi alvo dessa cultura. Não necessariamente que eu estou falando que eu sou contra ou que eu sou a favor da cultura do cancelamento, Entendi. mas estou pontuando esses dois lados que eu acho importante, né? Eu acho que, sobretudo, a gente tem que, né, defender pautas importantes, defender, se engajar em lutas importantes, mas a gente sempre tem que procurar se inteirar totalmente das questões para a gente não cometer equívocos e, de certa forma, de alguma forma, poder prejudicar uma vida de uma pessoa que às vezes não necessita passar por determinadas circunstâncias aí, como as que eu citei agorinha mesmo. Nossa, Thiago, muito bom te ouvir, cara. Legal, né? Você tem os seus posicionamentos, você estuda, a gente percebe que você pesquisa, que você ajuda também a formar a opinião aí de tantos seguidores seus aqui nas redes sociais. Continua assim. Depois que você Imagina terminar o só, direito, vai para o imagina. jornalismo. Agora você vai dar certo. Quem me dera, viu, Matheus? Mas, de fato, assim, eu tenho gostado muito dessa área, espero que eu tenha, né, de certa forma, algum êxito lá. Inclusive, você referência nessa área, né, da comunicação, né? Prazer justamente estar falando isso para você. Mas, assim, você falou que eu pesquiso, que eu estudo. Sim, Não tá estudo, nítido isso. não estudo muito, não. Queria, viu? Mas eu vou Ó, eu tô te estudar um dia elogiando, aí. você não foge do elogio, não. Não fala que você não Mas, estuda, não. Fala estudo sim. mas Deus quiser, eu vou estudar, sim. Eu vou estudar bastante aí. Muito bom. Ó, nós estamos beirando 50 minutos de live, faltam apenas 10. Então a gente vai aí já encaminhando para o final, né, para a conclusão. E eu gostaria muito de ouvir aí de você, sinceramente. Agora você pode tirar o Thiago do TR News e ser o Thiago Ribeiro que a gente conhece. Quais são as suas perspectivas para 2021? Né? Vamos tentar olhar a positividade também, por mais que a gente saiba que o cenário possa beirar a catástrofe, mas eu acho tão importante a gente finalizar o ano, né, concluir as dificuldades, a superação e imaginar um 2021 melhor. Mas eu não quero influenciar a sua opinião, eu quero ouvi-la. Primeiramente, mandar um abraço aí pro Bruno Lira, o Grande Bruno Aguinaldo. Lira, o Aguinaldo, professor de Você sabe matemática. que ele tem um apelido, né? É Bira. Bira, o apelido dele. Ah, é? Não Abraço sabia pro não. Bira. E o Aguinaldo aí, Aguinaldo. Saudade de jogar bola com o Aguinaldo. Quando eu jogava com o Aguinaldo, eu costumava marcar o Aguinaldo. Aí eu descontava tudo que ele fazia enquanto professor. Eita, olha só, segredos de bastidores. Mas vamos lá, vamos falar então da expectativa para 2022. Assim, é 21. sempre. Nossa, gente, eu tô falando 2022, inclusive Até eu, aquela hora você falou, mas eu deixei quieto. Mas eu exatamente. falei Você anteriormente, já está nas eleições de 2022, mas é 2021 ainda. aí eu tô lá em 2022, eu tô pulando etapa aí, mas vamos lá. Você falou, realmente, a gente tem que tentar passar uma imagem de otimismo e tal. Eu acho que as pessoas estão otimistas e tal. Mas eu costumo sempre também ter o pé no chão um pouco, alertar quanto ao que a gente tem pela frente. Então, especialmente, vou falar o seguinte: eu acho que 2021 é um ano
muita gente vai falar, é um ano de reconquista, é um ano de recomeço. Eu vejo como um ano de transição. A gente não sabe exatamente quando a vacina vai chegar, quando as Sim. pessoas vão ser vacinadas e quando a gente vai conseguir retornar à nossa rotina próxima do normal, que a gente tinha de normal, né? Porque esse novo normal é complicado, né? Isso que eu ia falar, detesto esse termo novo normal, não aguento mais falar, É uma ouvir esse chatice. negócio, mas enfim. Então, eu acho que é um período de transição. 2021, então, acho que é um ano de transição. A gente vai ter que passar aí por etapas de transição, tanto economicamente, socialmente. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que fazer uma reflexão de tudo que se passou, redobrar os cuidados para que coisas como as que aconteceram nesse ano não voltem a se repetir. E eu acho que vai muito nesse raciocínio, né? Obviamente, espero que a vacina chegue aí em janeiro, se fosse possível. Eu vi um ministro hoje falando que pode ser que a vacina da Pfizer se inicie em janeiro, mas eu vou ser sincero, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, muito difícil, previsão otimista do Pazuello, porque o Brasil nem solicitou o uso emergencial da vacina para a Anvisa, né? A Anvisa precisa aprovar, e primeiro para aprovar precisa de solicitação. Por mais que o Brasil tenha costurado acordos, esteja avançado nessa negociação com a Pfizer, ainda tem coisas a serem resolvidas. Então, fica, né? Mas eu acho que a gente vai tirar muitas lições disso. O mundo não deve ser mais o mesmo. Pode ser que não também, né? Porque eu acho que as pessoas se tem uma coisa que as pessoas fazem é esquecer das coisas. A história mostra isso. Infelizmente. A gente sempre volta num ciclo, né? A gente sempre repete os mesmos erros, a gente repete os mesmos procedimentos. Então, né, fica. Eu acho que é um alerta, né? É sempre importante fazer alerta. Eu acho que as mensagens, muitas das vezes, elas, né, querem impactar, querem trazer coisas positivas para as pessoas. Mas eu acho que não existe coisa mais positiva do que preparar as pessoas para o que está por vir, para que elas saibam lidar com essas situações. E aí sim, depois, né, viverem como elas querem viver, que é sem distanciamento social, sem isolamento. Mas, enfim, então eu acho que vai ser um ano de transição, mas imagino que a gente vai conseguir avançar sim na vacinação. No primeiro semestre ainda, eu vejo que a gente vai conseguir Tomara. grande parcela da população, eu imagino que vai estar vacinada, se Deus quiser. E o que você espera de 2021? Na minha vida Esse. particular ou na vida Não, toda social? aí você pode responder da forma que veio Por primeiro na sua exemplo, cabeça. Eu perguntei das aquele. expectativas, você foi técnico, falou, legal, mas agora eu quero ouvir o que você espera. Quer dizer, uma opinião pessoal sua. Não, porque tem aqueles memes lá, né? O que você quer para 2021? Aí nessa ordem: vacina, não sei o quê, Boa, boa, emprego, exatamente. namoro, não sei o quê. O povo fala. Sensacional, isso mesmo. O povo fala isso aí, né? Mas assim, eu quero Mas se você quiser emprego, né? responder nesse naipe, pode também. Aqui tá de boa, eu sou de boa. Mas vamos lá, né? Assim, eu espero uma retomada na economia, que é muito importante, né? Principalmente na questão do emprego. A gente daqui um pouco não vai, muitas das pessoas não vão poder contar com essa migalha que é o auxílio emergencial, né? Mas ainda faz muita diferença na vida de muitas pessoas aí. Mas como no começo da live eu falei, alta taxa de desemprego, né? Sistema de saúde em colapso depois. Eu tô lendo Aguinaldo, os comentários aqui, mas continua você. Aguinaldo Já desconcentrou o menino tudo, Aguinaldo, olha só. Beleza, Marco, vai estar salvo aqui no Instagram, no IGTV, depois no meu canal do YouTube também a live na íntegra, sem cortes. o Aguinaldo não sabe metade da história. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, falando sobre esse 2021, espero retomada da economia, espero que fiquem lições desse momento que a gente passou e que o sistema de saúde consiga se erguer depois desse colapso.
as pessoas, especialmente, ficaram expostas, né? Muitas populações foram expostas na questão da saúde, especialmente as mais vulneráveis. Se a gente for falar geograficamente aí, né? O Anderson que gosta desse termo, a gente, especialmente na questão das comunidades, das favelas, porque existe uma grande densidade populacional nesses lugares. O povo, o povo gosta, né? Essas áreas, né, realmente enfrentam dificuldades maiores porque existe grande densidade populacional e os problemas econômicos são mais acentuados nesses lugares, né? Legal, Thiago. Olha só, o pessoal te elogiando aqui nos comentários, o pessoal elogiando a iniciativa, parabéns, que legal. Também te desejo aí muito sucesso na sua carreira que você escolheu. Temos mais 4 minutinhos para encerrar. É isso, cara. Continue trilhando o seu caminho, continue nos brindando aí com os seus vídeos que a gente sempre confere. Não liga para os comentários aqui, o pessoal é da zoeira mesmo, mas todo mundo te quer bem. Fica relaxado. Não, agradecer o pessoal aí, Adriana, Roberta, né, a prima aqui, ó. O Anderson aí que acompanhou do começo ao fim, Aguinaldo, um abração aí para esse povo. É isso aí, né? Tava olhando aqui, eu acho que é isso aí. A Mariela aí Maravilha! também. Sim, Graças, acompanhou. Mariedia. Graças. Aí, ó, pôs na roda. Até quando você espirrava na aula, você era elegante. Camila. Nossa, você não sabe. O maior piti dele na sala foi comigo nesse dia do espirro aí. Ele deu um piti mesmo. Um rapaz desse tamanho, foi presidente do Grêmio, não sei o quê. Faz uma graça dessa, porque na hora que eu espirrei, eu bati o pé na sala lá. Aí fez um barulhão. Ai, meu Deus. Muito bom, Thiago. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Desejo aí sucesso nos seus vídeos. E, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Se você entrou no finalzinho, perdeu, confira. E depois também lá no meu canal do Instagram. Meu canal do YouTube. É só você seguir lá, Matheus Pissolati. Se você ainda não me segue aqui também, @Matheus Pissolati no Instagram. Pode fazer suas considerações finais aí também, senhor Thiago. Temos Tô 2 vendo minutos. aí, ó, tchau. Aí, ó, Marco, Rita, agradecer o pessoal aí. Agradeço pela oportunidade. Quando você precisar, se quiser falar de mais alguma coisa, enfim, estamos aí para isso. Vamos fazer essa parceria aí. Abração para a Sherida aí, saudade, Sherida. Também mandou um comentário agora. Enfim, é isso aí. Conta comigo. Admiro muito teus vídeos aí também. Sucesso para você. Oh, E valeu. é isso aí. Vamos falar de tudo um pouco quando for solicitado também, né? Algumas coisas eu sei falar mais ou menos, outras eu tento e a gente vai indo, né? Com certeza, teremos outras oportunidades. Obrigado a vocês que ficaram aqui até o finalzinho dessa live. Não esqueçam de acessar aí depois na íntegra. Thiago, sucesso para você, boa noite, bom finalzinho de ano. Com certeza em 2021 faremos outras lives também. Aí a gente pega um tema, né? Hoje foram vários temas, era a resenha de 2020, mas podemos pegar vários temas aí e destrinchar com toda certeza para o ano que vem. Isso aí, ó. Abraço pra Carol, mandou aí muito sucesso. Obrigado, Carol. E é isso aí. Vamos sim, tomara que a gente faça uma live aí. Vamos fazer uma live aí da vacinação em massa no Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live aí da próxima vez. Né? Essa ia ser top. O Aguinaldo, só não fala do Flamengo. A gente falou do Flamengo, só que ele não estava na live ainda. E eu falei, inclusive, do Palmeiras e falei Do bem. Palmeiras, que ele Esse torce, Palmeiras, exatamente. Maravilha. Gente, brigadão. Até a próxima semana que vem. A gente está de volta na próxima quarta-feira, mais uma live para vocês aqui no Instagram. O tema será multifuncionalidades. Olha só, Thiago, tema top, hein? Com É isso, certeza. galera. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais. Valeu, Thiago. Valeu. Tamo junto.